eu fiquei pensando muito por que eu estava nessa mesa. Tá bom? Daqui a pouco vocês vão, inclusive, saber por que dessas minhas inquietações e por que eu estaria nessa mesa. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu não vou avaliar, tá certo, o CISEB, e eu também não vou dizer para o CISEB quais são os desafios, porque eu não tenho condições de fazer isso, né? Então, eu quero dizer que eu vou colocar aqui quais são as minhas impressões, as impressões que eu tenho a partir das relações que venho tendo com o CISEB, especialmente através de SP Leituras e do Programa para Ler. E quais são as minhas inquietações, que nasceram desta relação e do trabalho que eu venho realizando hoje num determinado lugar, né? Então, eu sou pessoa de andar. Em primeiro lugar, eu queria dizer isso para vocês. E a Rede Beija-Flor, nós que trabalhamos nas pequenas bibliotecas, a gente faz um exercício o tempo inteiro, que é de andar pelos lugares onde a gente tem uma pequena biblioteca. Tá bem? Então, aí eu sempre vou colocar quais são os caminhos percorridos. Acho que isso é uma questão que eu vou perguntar para o CISEB quais são os caminhos que o CISEB tem percorrido. Tá bem? Então, eu, como já estou velha, né, tenho mais de 70 anos, eu vou começar a minha história com vocês de 30 anos atrás, porque agora eu só falo em décadas. Tá bom? Em 1990, eu tomei uma decisão. Eu não trabalho mais no âmbito do Estado. Eu tenho relação com o pessoal do Estado, mas eu falo desse lugar que é do campo dos movimentos sociais. Eu pesquiso e atuo nesse campo. Então, eu não sou bibliotecária, mas eu dialogo com os bibliotecários, com o pessoal que está nas bibliotecas, a partir dos movimentos sociais. Então, acho que é importante a gente saber isso, e se não nos coloca em oposição absolutamente, mas eu quero dizer com isso que a gente tem práticas e olhares que são específicos do lugar que a gente ocupa, né? O outro momento que eu quero colocar aqui das minhas andanças é 2008. Desde 2008, eu faço uma coisa que é conduzir as pessoas pelos territórios. E território, para mim, como eu sou de universidade, evidentemente, uma categoria teórica. Eu estudei o que é isso, né? Fui lá ver como é que as pessoas definem, os geógrafos, os urbanistas, tá certo? Os planejadores, tá bem? Ao mesmo tempo, uma unidade de análise. Se eu vou estudar o Estado de São Paulo, eu preciso saber que território é esse, né? Se eu vou falar de Santo André, eu preciso saber que território é esse. Mas não é um território físico. É uma obra de arte que tem muitos problemas, mas é uma obra de arte. É o encontro do homem, das mulheres, das crianças, dos adultos, dos velhos, né? Dos gêneros, enfim, de toda a diversidade que nós temos com a natureza. É desse encontro que a gente produz o território. É uma produção humana, né? Por isso é bonito o território, né? Então, é com esse lugar de trabalho que eu falo. Então, todas as vezes que eu falar de território, eu estarei falando do humano. Quando Lene e eu viemos... Alguém é de Santo André aqui, fora Lene e eu? Ótimo. Muito bom, né? Nós pegamos o trem, pegamos o metrô, chegamos aqui. Ontem se falou de memória, do Carandiru, né? Eu falei, Helena, vamos passar na ETEC. Porque a gente já passou lá outras vezes. Gente, o Carandiru está lá dentro. Então, eu desafio esta biblioteca a trabalhar com aqueles meninos, porque eles estão dentro de um prédio que a memória do Carandiru está fisicamente posta. Eu tirei fotos, infelizmente não deu para passar, porque são muito pesadas, mas aquilo me toca tanto quando eu entro naquele prédio, aquele prédio alto, pé direito alto, aquele monte de salas, aqueles corredores. É um presídio transformado, mas é um presídio. Tá certo? Então,
eu queria fazer uma instalação, mas eu não tive condições de fazer isso, porque eu cheguei de Medellín na quarta-feira. Então, eu queria fazer uma instalação. Eu ia instalar um tapete vermelho da ETEC até a Biblioteca de São Paulo, para dizer para as pessoas, venham, né? E para dizer para a Biblioteca de São Paulo, vamos para lá. Este é um tapete de ir e vir. Isto é que é construir o território, deixar os nossos passos por onde a gente anda, né? E a gente não anda só dentro da biblioteca. Aliás, ela tem que ganhar a cara de quem está do lado de fora, né? Então, esta biblioteca recebe os moradores de rua, porque eles estão aqui por esse canto, né? Recebe o pessoal que vai para os albergues, porque eles estão aqui no redor desta biblioteca. Então, essa é a característica dessa biblioteca, e mais a população do Zaquinarc. Muito bem. Eu diria que o território, para mim, tem um valor que é inestimável. Então, nós temos um desafio, sim, que é fazer o público entrar dentro da biblioteca. Eu proponho aos bibliotecários, fechem as suas bibliotecas por uma semana, andem e conversem com quem mora no lugar. Gente, é uma descoberta impressionante, né? Andar e conversar com as pessoas, eu acho que é algo absolutamente fundamental para a gente fazer das nossas bibliotecas vivas, cheias de vida daquele lugar, né? Então, eu tento fazer isso desde 2008, levar as pessoas para fora. Gente, vamos andar, vamos lá conhecer as pessoas, sobe o morro, tá bem? Está chovendo? Vamos subir, as pessoas sobem, por que nós não podemos subir? Tá certo? Deu enchente? As pessoas vivem isso, por que nós não podemos viver até que o poder público acabe com esta porcaria de enchente, né? Mas, enquanto não acaba, o que nós vamos fazer com essa gente? Como é que nós vamos nos relacionar com eles? O território é tudo isto, é obra humana, e a biblioteca está dentro do território, sempre. Não está no ar, não está nas nuvens, mesmo que a gente esteja de fone de ouvido. Tá bem? Ela está num certo território. Muito bem? A partir de 2016, é que eu me encontro com a SP Leituras, e, por tabela, evidentemente, com o CISEB. Veja que esse é um namoro recente, né? Como diz o nosso presidente, a gente tem estado juntos desde 2016. Tá bem? É, muito melhor, né? É. Bom, não tenho nada a ver com a Regina Duarte, vocês já perceberam, né? E, a partir daí, eu mesma, por conta da relação com o território que eu tinha à época, a questão da biblioteca apareceu, tá certo? E apareceu como uma possibilidade de responder a algumas questões daquele grupo com o qual nós trabalhávamos no território. E, evidentemente, que isso passa pelas pessoas. O meu encontro com o SP Leituras, tá certo? Com o Pra Ler, ele passou por algumas pessoas, né? Então, começa com a Giovana, que era minha amiga, que vai visitar. Ela falava, vai lá visitar. Tá bom, Giovana, vamos. Catei um aluno, falei, vamos lá, gente, vamos. Enchemos um ônibus, depois levamos os alunos, botamos todo mundo no trem, no metrô, vamos na Biblioteca de São Paulo, né? E nós fomos nos encantando com isso. Nenhum de nós é bibliotecário, nenhum, tá bem? Fomos nos encantando com esta possibilidade, e que a comunidade nos dizia, é preciso trabalhar com as questões culturais. Nós vivemos uma pobreza material, mas a questão cultural não é a segunda questão a ser enfrentada. Ela tem que estar junto com as questões materiais, porque é assim que nós vivemos, nós não vivemos nas caixinhas. Primeiro resolve água, esgoto, moradia, transporte, depois monta a biblioteca.
Gente, não é isso. A vida não é isso, né? Muito bem, desse encontro de ações coletivas vai nascer a Rede Beija-Flor. E a Rede Beija-Flor, ela se relaciona com bibliotecas públicas, ela se relaciona com bibliotecas escolares, mas a gente é uma rede da sociedade civil. É preciso dizer, porque isso nos dá uma autonomia, ao mesmo tempo, né, tantos constrangimentos, porque não temos um tostão furado, é todo mundo voluntário, tá certo? É isso. Mas, ao mesmo, nós somos da sociedade civil, é desse lugar que nós vamos sentar à mesa com o CISEB e vamos discutir, tá certo? E vamos produzir juntos um sistema de bibliotecas aqui no estado de São Paulo que seja o mais democrático possível, né? Então, esse é um pouco o caminho que a gente vem percorrendo há algum tempo. Eu retomei 30 anos, vou chegar agora. Então, o lugar da Rede Beija-Flor, no estado de São Paulo, é nesse pontinho vermelho, Santo André. O pontinho está grande, está maior do que o próprio município em termos de escala, mas, senão, vocês não veriam. Então, o que eu queria um pouco com esse mapa? Assim como a Alexandra veio ontem falar da alfabetização midiática e informacional, eu acho que é uma alfabetização cartográfica que a gente precisa ter, né? Os mapas são o mundo. Decodificar um mapa é uma coisa impressionante. Porque, para chegar nesta imagem, não é qualquer porcaria, gente. Tá bem? Essa imagem cheia de... que são todos os municípios. São Paulo tem 645 municípios, esse mapa é antigo, de 97. Em termos de números de habitantes, nós temos municípios muito pequenininhos e muito grandes. Então, eu peguei o menor município, que é Borá, com 837 habitantes. Eu não sei se tem alguma biblioteca lá. E peguei Santo André, que é o município onde nós estamos atualmente, e que tem mais de 700 mil habitantes. E, se nós pensarmos na cidade de São Paulo, tem mais de 10 milhões de habitantes. Peguei um outro dado, que é o IDH, que combina um conjunto de elementos para chegar a esse índice. Santo André é o 7º maior IDH no estado de São Paulo, no interior de 645 municípios. No Brasil, que são mais de 5 mil municípios, nós somos o 14º município mais bem colocado no IDH. É um município rico, gente. Só que, neste município rico, tem mais de 170 favelas. Nós trabalhamos em uma que tem 1.500 barracos. Barracos de pedaços de madeira, de papelão, de telhado com pedra em cima, se não voa com o vento. No 14º município mais rico, né? Eu peguei um outro município que tem o menor IDH do estado de São Paulo, que é Ribeirão Branco. Então, há uma desigualdade nesse estado inimaginável, que não dá para aceitar, né? E eu peguei um outro elemento, que é o da população rural. Eu podia pegar muitas coisas, resolvi escolher só esses 3. Santo André não tem ninguém que trabalha no rural. É um município, é urbano, tá certo? Tem indústria, serviços, nada de rural. Piedade, no entanto, 54% da população é rural. Trabalhar em Piedade, numa biblioteca, é muito diferente de trabalhar numa biblioteca em Santo André. Mesmo que a gente utilize os mesmos equipamentos eletrônicos, mesmo que a gente tenha a mesma literatura, tudo bem? Só que relacionar com essas pessoas é outra coisa, né? Então, no caso de Santo André, por exemplo, a nossa opção, a da Rede Beija-Flor, dado o nível de desigualdade da nossa cidade, a gente fez uma opção que foi trabalhar em 2 pontos, porque nós somos
bem pequenininhos e muito recentes, né? Então, a gente trabalha nesses 2 pontos. Se vocês repararem, são pontos que estão pintados em vermelho. É porque a renda das pessoas responsáveis nesses locais é uma renda baixíssima. É aí que a gente vai trabalhar, né? A gente fez uma opção. E, como nós não temos dinheiro para tudo, o Estado não tem dinheiro para tudo, tem que fazer opções. Qual é a opção do CISEB? Então, nós fizemos a nossa. Qual será do CISEB? Essa é uma questão que, evidentemente, teremos que, junto com o CISEB, tentar responder. Então, a rede Beija-Flor, ela tem uma identidade em construção, assim como as bibliotecas, né? E em movimento. Então, nós somos muito pequenininhos, muito. São cerca de 20 voluntários. Entre os sócios, há bibliotecários. Entre os voluntários, não há nenhum bibliotecário. É todo mundo das áreas as mais diversas, com as histórias as mais diferentes que vocês possam imaginar. Tá bem? Mesmo sendo muito pequenos, a gente só se constrói, e constrói a identidade que a gente tem na relação que a gente estabelece com o outro, né? Então, são unidades, às vezes, alguma outra pequena biblioteca que a gente vai conhecer, como nós fomos aparelheiros, tá certo? Biblioteca comunitária como a nossa, Litera Sampa, que congrega um conjunto de bibliotecas comunitárias e populares, a Rede Latino-Americana de Bibliotecas Comunitárias e Populares. Então, eu agora estou um pouco embebida com a experiência de Medellín, porque acabei de sair de lá. Em 3 dias, percorri não sei quantos parques de biblioteca, quantas bibliotecas comunitárias, andei pelos morros, desci os morros, o que me permitiu perceber um pouco o que significa uma política pública de biblioteca estruturada, né, com certo foco. Tá bem? E temos uma relação privilegiada com o SP Leituras. A gente existe também porque o SP Leituras existe. Tá bem? Porque a gente pôde se formar nesse processo. Tá bem? E eles têm uma responsabilidade muito grande. Se a gente estiver fazendo alguma coisa errada, ele é nosso parceiro. Então, a gente divide os acertos e os erros. Tá bem? Porque identidade é isso, né? Por isso que a gente nem fala mais identidade. Eu uso um termo que é identização. É uma coisa em ação, o tempo inteiro. Então, é isso aí. Dos caminhos percorridos, eu quero dizer que, a partir da sociedade civil, eu vou refletir sobre o CISEB. Agora, eu vou entrar na reflexão sobre o CISEB, apesar de nem ter autorização para isso, porque somos muito novos. Nós somos neófitos nessa coisa, né? Então, portanto, temos só impressões e inquietações, não vou avaliar. E a gente é muito pequeno. A gente é muito pequeno. Mas questões nacionais e estaduais, elas passam pela gente, e as latino-americanas também. Então, algumas das impressões nascidas da leitura das normas. Eu fui ler as normas do CISEB. Tá bem? O CISEB nasce de um decreto. Eu acho que precisa trabalhar um pouco melhor os princípios. Quais são os princípios? Considerados os princípios, dada a heterogeneidade de situações existentes no Estado, como são tomadas as decisões? Acho que essa é uma coisa que temos que discutir com o CISEB. Quanto à relação com as bibliotecas comunitárias e populares, nós entramos no decreto em 2010. Nós estamos lá, fazemos parte do CISEB. Tá bem? Então, qual é o real significado da presença das bibliotecas comunitárias no CISEB? Que discussão é feita com elas? Só vou fazer perguntas agora. Quanto aos recursos, não há previsão de recursos nas normas. Então, como discutir programa a ser implantado no médio e longo prazos, tá bem? Se a gente não tem recursos garantidos. E quais recursos? Tá bom? A outra questão é no campo da relação com os territórios. Se São Paulo comporta territórios muito distintos, como o CISEB analisa os diferentes territórios em que atua? Prioriza um ou alguns deles? Que critério utiliza?
A diversidade, se eu pudesse colocar cada um falando aqui, a gente ia ver essa diversidade. E vocês não vêm de uma região que vocês estão isolados, absolutamente, né? Então, para o CISEB, a biblioteca tem alguma relação com o desenvolvimento local, que foi colocado aqui, tá certo? O CISEB tem uma equipe cujo papel principal é o de percorrer e estabelecer relações com o território. Lá em Medellín, nas bibliotecas públicas, eles têm uma equipe cujo papel é ir para o território. Tá certo? E não, é uma equipe múltipla, diversa, que vai para o território. Eles são contratados. Tá? E eu peguei aqui, não dá nem para ver direito, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, esses mapas, eles dizem respeito ao IDH. Só pela cor dá para perceber como esse estado é diferente, é desigual. Então, precisa, depois a gente pode ver isso com um pouco mais de calma. Esse outro mapa aqui, eu peguei um mapa da cana. São Paulo intensificou a produção da cana-de-açúcar. Quem ainda colhe na mão sabe que, cada vez mais, os trabalhadores têm que colher mais toneladas, a ponto deles desmaiarem, porque têm que colher mais toneladas, né? Ou eles perdem o trabalho, porque agora é a mecanização da colheita, da plantação e tudo mais. E olha onde é que estão a cana lá. Nós não estamos na produção da cana. Quem é que está andando lá para saber como é que os trabalhadores de cana estão atualmente, né? A outra coisa que eu peguei aqui é a questão das idades. Olhem para esses mapas e vocês vão ver as diferenças etárias. É muito diferente trabalhar no município que tem muita criança e jovem, e outros municípios que têm muito velho, gente, né? Então, é preciso que a gente comece a pensar nessas questões quando pensa na questão de um sistema que é estadual. No campo da formação, acho que o papel de SP Leituras e CISEB, a Rede Beija-Flor foi fortemente impactada, tem sido fortemente impactada, né? Só que uma mesma formação, ela não rebate igualmente nas pessoas. Uma coisa somos nós da rede, outra coisa são as outras pessoas de outros locais. A minha pergunta é, o CISEB está pensando a formação considerando as especificidades territoriais? Acho que essa é uma questão a ser pensada. No campo do acervo, para a Rede Beija-Flor, o CISEB tem tido papel fundamental. Tá bem? Agora, como o CISEB aborda a questão do acervo, consideradas as especificidades regionais? No lugar que tem cana, precisa pensar nisso, né? Inclusive na questão do próprio acervo. Bom, só para arriscar dizer uma última coisa, que já estou acabando, Sueli, é que um sistema de bibliotecas públicas para todos, para as pessoas, plural, lugar de liberdade, de reconhecimento do outro, de escuta, exige de todos nós o reconhecimento de uma enorme multiplicidade de territórios e atores em todo o Estado de São Paulo. A busca de novas formas de aproximação a esses territórios e atores. E uma clara definição do papel que a biblioteca poderá cumprir nos locais onde se situa. Tá bem? Queria agradecer, falei demais.